Fala, jovem de sucesso! Você quer aprender a habilidade que representa 38% do sucesso da sua mensagem? Você já parou para pensar no poder que a sua voz tem, em como se expressar corretamente aumenta o seu sucesso, a sua persuasão e o poder de cativar pessoas? Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fique comigo nesse vídeo, pois quanto antes você souber usar a sua voz, melhor. Aqui é o Patrick e você está na Escola SESI. E nesse vídeo nós vamos falar sobre entonação e vocalização. Isso porque um estudioso lá nos anos 60 fez um estudo para descobrir o que era mais importante na mensagem que era transmitida. E ele descobriu que 38% do sucesso de uma mensagem está no poder de usar a voz, na entonação vocal, na maneira que você vocaliza a sua mensagem. Apenas 7% estão ligados diretamente às palavras que nós falamos. A gente até falou um pouco sobre isso no vídeo anterior, quando a gente falava sobre linguagem corporal. Se você quer saber também sobre os 55, assista esse vídeo. Mas falando hoje sobre aquilo que representa 38% do sucesso da nossa mensagem, a vocalização. Pessoal, é essencial que a gente entenda que desenvolver a nossa entonação, a nossa vocalização de maneira correta, ela faz com que a nossa mensagem ela tenha mais eficácia. Isso porque a gente pode alcançar, transmitir autoridade, transmitir confiança, segurança naquilo que nós estamos falando. E ao mesmo tempo nós conseguimos reter muito mais a atenção daqueles que nos escutam, ao mesmo tempo que a gente também aumenta aquilo que é retido na cabeça dessas pessoas que nos escutam. Pense bem uma coisa. Certa vez uma pessoa disse: olha, as pessoas vão se esquecer daquilo que você falou. As pessoas vão se esquecer daquilo que você fez. As pessoas nunca se esquecerão daquilo que você as fez sentir. Percebe isso? A nossa voz consegue alcançar até mesmo o sentimento das pessoas quando usada de maneira correta. Então a gente quer trabalhar nesse vídeo técnicas para aprimorar a nossa voz, para aprimorar a nossa entonação, a nossa vocalização, para que nós conversemos, para que nós expressemos a nossa mensagem com muito mais sucesso. Veja, nesse vídeo eu não vou tocar muito sobre assuntos de pronúncias corretas, sobre sotaque, isso são questões que a gente já tem mais ou menos entendido. E a gente também não está falando de questões específicas, de questões muito teóricas. A gente quer trabalhar questões práticas para que você já possa começar a aplicar na sua comunicação oral a partir desse vídeo, a partir do momento que você está aqui comigo. Veja, o benefício de trabalhar essa entonação, essa vocalização na mensagem que nós expressamos, ela passa diretamente pelo impacto que nós temos na nossa mensagem, a maneira como nós entoamos a nossa voz, a maneira como nós vocalizamos, a maneira como nós trabalhamos durante um discurso, durante uma conversa, durante o momento que nós estamos transmitindo uma mensagem, que nós estamos vendendo a nossa ideia, que nós estamos expressando aquilo que nós somos. Ela passa diretamente, o sucesso de tudo passa diretamente pela maneira como nós entoamos, pela maneira como nós vocalizamos. Então, é essencial que a gente trabalhe isso para que a nossa mensagem cause impacto, para que a nossa mensagem seja mais direta, mais assertiva, ela tenha mais sucesso. Ao momento que nós trabalhamos toda essa entonação, a gente consegue trabalhar um ponto essencial. A nossa mensagem bem vocalizada, ela bem entoada, ela passa muito mais confiança, ela envolve as pessoas que estão nos escutando naquele momento ali em que nós expressamos aquilo que nós expressamos no nosso discurso, na nossa conversa, na nossa persuasão. E veja, se você pensa assim, nossa, mas a minha voz é tão monótona, não tem expressão, será que esse vídeo é para mim de fato? Veja, aí que é mesmo, porque a gente pode trabalhar as técnicas necessárias, a gente trabalhando isso, a gente vai construindo, a gente vai treinando, a gente vai superando aquilo que faz muitas vezes as pessoas nos entenderem como uma voz chata, como uma voz sem recursos, uma voz que não expressa
talvez até o conhecimento que você tenha. Talvez você esteja até mesmo sendo julgado, subestimado abaixo daquilo que você pode fazer, porque a sua voz não expressa quem de fato você é, o potencial que você tem. E você talvez pense, nossa, mas eu não tenho talento natural para isso. Novamente eu digo, o talento natural, nascer com isso, não é determinante. A gente vai trabalhar as técnicas necessárias, a gente vai trabalhar e persuadir nisso, continuar lutando, treinando, para que a gente possa obter o sucesso para vencer aquilo que a gente não nasceu. Em alguns momentos, aqui eu pontuo até isso. Algumas pessoas nascem com uma certa predisposição, uma certa habilidade, e isso se torna até uma maldição para essa pessoa. Porque ainda que você tenha uma predisposição, ainda que você tenha uma habilidade, a gente precisa treinar ela, a gente precisa desenvolver e muitas vezes voltar no que é essencial. Talvez você já tenha visto o Flávio Augusto, um grande empresário brasileiro, conta que certa vez ele foi convidado a ir a um treino do Barcelona e ele ficou doido para ver qual que era o treino que o Messi fazia. O que o Messi fazia que fazia ser ele tão espetacular? E ele disse que se decepcionou, porque quando ele começou a ver o Messi treinando, o que o Messi treinava mais? Passe, 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 passe. Nossa, mas passe é uma coisa tão essencial. Um cara que nasce com uma habilidade dessa, está treinando passe. Veja, ele sabia que apesar da sua habilidade natural, ele precisava treinar e treinar muito. Então veja, apesar de talvez você não ter nascido com a habilidade natural de expressar, eu te digo uma coisa, a gente pode superar isso com treino, com técnicas necessárias para que a gente vá desenvolvendo. Mas aí você fala, nossa, mas quando eu estou ali conversando, eu fico nervoso, minha voz treme, talvez não seja muito para mim. Será? Eu te digo uma coisa, é essencial, porque através do nosso controle vocal, da nossa entonação, a gente vai conseguindo controlar todo esse nervosismo, essa tremulação na nossa voz, esse expressar errado que muitas vezes passa uma falta de confiança, uma falta de autoridade para quem nos escuta. E veja, é essencial que a gente consiga, para uma persuasão mais eficaz, passar segurança, passar confiança para quem nos escuta. Por isso eu quero te dizer, nós precisamos trabalhar algumas técnicas, alguns pontos. O primeiro ponto, a gente precisa trabalhar a nossa respiração e a nossa vocalização. Como assim? Em primeiro lugar, a nossa vocalização ela vai estar ligada diretamente à nossa respiração. A nossa dicção, a nossa maneira de expressar as palavras, antes de falar propriamente como melhorar ela, a gente precisa trabalhar a nossa respiração. Coloca a mão na frente da sua boca e vai conversando. O que move a sua voz? O que move todas as palavras que você fala? É o ar que sai de dentro, o ar que nós puxamos de dentro do pulmão. Se falta ar aqui dentro, a gente fica ofegante e a mensagem vai perdendo a força, vai perdendo o impacto. Se a gente quer trabalhar a entonação, se a gente quer trabalhar a vocalização, se a gente quer ser mais assertivo na maneira como nós nos expressamos, é essencial que nós tenhamos uma boa respiração. Por isso, nós precisamos trabalhar técnicas de respiração para que nosso pulmão tenha ar, para que nós possamos nos acalmar, reter o ar necessário no momento de falar. Se me faltasse o ar aqui, eu ia ficar aqui parando, cortando uma palavra no meio, cortando um pensamento para puxar ar. Veja quanto é ruim escutar alguém falando assim, parecendo que acabou de sair de uma maratona. Vá assistir um vídeo de uma pessoa cansada dando uma entrevista. É terrível de escutar. Você não consegue acompanhar o raciocínio que a pessoa está querendo expressar. Ela não consegue se fazer entender. Então a gente precisa trabalhar técnicas de respiração. A gente já falou em um vídeo anterior até mesmo sobre a respiração diafragma. A gente já falou até em um vídeo anterior sobre respiração profunda, sobre usar a respiração do diafragma. Vou falar brevemente de novo com você como que a gente aplica isso. Você pode parar em algum lugar, ficar em pé, ficar sentado, com toda calma, aproveitando aquele momento. Uma mão sobre o seu peito, a outra ali sobre o seu abdômen abaixo
das costelas. Você vai puxar todo o ar que você puder. E depois soltar ele pela sua boca. E ao mesmo tempo você vai usar o seu abdômen para expulsar esse ar de dentro, para esvaziar de dentro. E você vai sentir esse momento. Faça ele com toda calma. Puxe com calma. Solte com calma. Isso a gente pode fazer 4 vezes ao dia, ir tirando momentos para ir fazendo isso. Isso não só ajuda a nossa respiração, isso nos ajuda a controlar a ansiedade, a controlar o estresse. Que fantástico é usar isso durante o nosso dia. E você pode aplicar isso sempre que você tiver um momento de discursar, em um momento, em uma conversa que você precisa ser extremamente assertivo. Que você não pode ficar engasgando, que você não pode ficar ali nervoso. Por exemplo, uma entrevista de emprego, onde você precisa passar calma, onde você precisa passar confiança, a sua voz vai ser uma ferramenta tremenda para isso. Em um momento de vender um produto, de fazer uma apresentação, de fazer o seu pitch, vai ser essencial. No momento, até mesmo de apresentar um trabalho numa faculdade, numa escola, para que você possa começar a ser percebido como um profissional do futuro. Uma pessoa que está ali para ser assertiva, para alcançar sucesso, para passar confiança naquilo que está falando. Percebe isso? Então a nossa vocalização começa pela nossa respiração. Mas é essencial também que a gente faça uma prática de vocalização, de uma dicção mais clara e com mais profundidade. A gente pode fazer isso trabalhando, primeiramente, exercitando nossos músculos da face, brincando com a boca, de um lado para o outro, abrindo, fechando, exercitando bem os músculos, a língua, exercitando ali, alongando elas e fazendo alguns exercícios de dicção. A gente pode, por exemplo, pegar frases e palavras e pronunciá-las e tentando dar emoção a elas. Pega aí uma frase que você gosta nesse momento. Pense em uma grande frase que alguém disse, que você gosta de escutar. E agora pronuncie ela. Pronuncie ela com emoção, como se fosse aquela pessoa falando ela nesse momento. Eu vou repetir aquela frase que a gente disse lá no começo para ir junto com você. Olha, as pessoas vão se esquecer daquilo que você disse. As pessoas vão se esquecer daquilo que você fez. Mas as pessoas nunca esquecerão daquilo que você as fez sentir. Tenta dar emoção a essa frase, brinca com ela, se for necessário até pausa o vídeo nesse momento e vá fazendo um exercício com essa frase, para você já começar a entender, a pegar o que a gente está falando nesse momento sobre articular o som. Perceba bem cada som, cada palavra que você está falando, como você está falando. Um outro ponto de exercício de dicção é a gente pegar palavras difíceis e ir repetindo. Pensa aí nesse momento numa palavra difícil para você. Pega essa palavra difícil, pronuncie ela agora. Fala, palavra difícil. Qual é a sua? No lugar de palavra difícil, fala aí ela. Palavra difícil. E agora comece a repetir ela. Palavra difícil, palavra difícil, palavra difícil, palavra difícil. Vá treinando essa palavra para que você possa ir treinando a sua dicção. E outro ponto muito bom para treinar a nossa dicção é a gente treinar os travas-línguas. Como, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E repetindo isso. Tem trava-língua que é terrível. E a gente vai treinando isso e a gente vai percebendo a nossa dicção melhorando. A maneira como a nossa palavra é expressada com mais assertividade, com mais profundidade e principalmente com mais clareza. A palavra, aquilo que nós falamos, precisa soar claramente, limpo para a pessoa que nos escuta. Então a gente pode ir treinando isso. E conforme você vai treinando, você pode pegar também alguns textos e ir pronunciando eles, colocando a emoção que você sente ao ler ele. Vá treinando isso, vai colocando bem as vírgulas, os pontos, as pausas necessárias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre pausa ainda nesse vídeo, mas perceba, vá lendo, vá escutando e expressando em voz alta.
Enquanto você vai fazendo essa leitura, vá treinando e vá treinando. E ao mesmo tempo, em alguns momentos, grave a sua voz e escute o que você está lendo. Você conseguirá perceber pontos de melhoria. Então faça esse treino dessa maneira como eu vou te falando. Vá pegando esse texto, vá gravando a sua voz, vá treinando a sua dicção. Vá melhorando então a sua vocalização, começando ali com a sua respiração e com esses treinos. Mas outro ponto fundamental de usar bem a nossa voz é a entonação e a ênfase que nós damos àquilo que ao discurso, à conversa que nós levamos adiante. Nós podemos explorar a entonação. O que é entonação? É o tom que a gente trabalha na nossa voz. Percebe? A gente fala mais alto, a gente fala mais baixo. A gente coloca mais ênfase, a gente deixa mais suave. Isso tudo melhor estimula a atenção daqueles que nos escutam. Usar uma entonação correta, um estudo descobriu isso, que usar uma entonação correta aumenta em 40% a eficácia da mensagem que nós transmitimos. Isso porque esses 40% representam mais a atenção de quem nos escuta e representa também mais fixação daquilo que nós falamos na mente dessas pessoas. Então veja, a entonação a gente pode explorar ela. E como? Ela pode ser uma entonação ascendente, quando a gente está subindo o tom da voz. Ou ela pode ser descendente, ela pode ir ficando mais baixa. A gente começa alto e ela vai ficando mais tranquila, ela vai ficando mais suave. E a gente pode, às vezes, subir novamente e voltar a tranquilizar. Ou a gente pode ir começando tranquilo e aumentar ela para que ela seja assertiva. A gente pode ir trabalhando essa entonação ascendente ou descendente. A entonação que sobe ou a entonação que volta. E ir dando mais ênfase também nas palavras que nós pronunciamos. Quando aquela palavra ela representa algo muito essencial para a eficácia da mensagem que você quer transmitir. Veja, quando você vai aplicando a ênfase na palavra certa que você quer expressar, ela aumenta o sucesso da mensagem que você tem a transmitir. Percebe isso? Que a gente colocar a ênfase na palavra certa, a ênfase no momento certo, a gente pode conseguir aumentar a qualidade da informação que nós transmitimos. Então você pode ir treinando isso também, lá naquele exercício de ler o texto, de ir colocando a emoção, de ir colocando a entonação, vocalizando ele da maneira ali a perceber os pontos, a perceber toda a melhora da dicção. A gente pode trabalhar também a entonação e a ênfase nas palavras que são mais cruciais para a informação que nós transmitimos. A gente pode ir trabalhando isso com toda calma e a gente pode ir percebendo isso através daquele gravar da nossa voz que eu falei para você. Escute o que você fala, perceba, se coloque no lugar de quem está te escutando para você perceber isso. E nós podemos também ir variando o tom, não só a altura da nossa voz, mas o tom dela também. O tom é o quê? É a emoção que é transmitida. Aqui, não propriamente somente falando sobre questão musical, mas sobre muito o que é a emoção que está transmitindo naquele momento. Qual o tom que nós estamos usando? Um tom mais alegre, mais festivo? Um tom mais sério? Um tom mais direto? Um tom mais objetivo naquilo que quer falar? Qual tom? A gente pode treinar essa questão para a gente ir trazendo para nós, pegando o seguinte. Pega uma frase que você queira falar, por exemplo, hoje o dia está bonito, o sol brilha. E essa é a sua frase base, por exemplo. Pode pegar qualquer uma outra. Pense numa emoção, por exemplo, a alegria. E fale agora, hoje o sol está bonito, hoje o céu brilha com alegria. Fale com alegria, hoje o dia está bonito. Ou então você pensa num sentimento de medo e fala, hoje o dia está bonito. E você vai trabalhando esse tom, vai trabalhando a emoção. Trabalha a emoção de alegria, de medo, de suspense, de firmeza. Vá treinando diferentes emoções no tom que você aplica a sua voz. Isso em treino.
Porque quando você estiver transmitindo a sua mensagem, conversando, você pode ir alternando conforme a sua mensagem pede, conforme aquele momento necessita que você altere o tom que você aplica à sua voz, à sua mensagem naquele momento. Perfeito? Outro ponto a ser trabalhado também são questões de ritmo e questões de velocidade que nós aplicamos à nossa fala. Ritmo, velocidade e, lógico, as pausas que nós colocamos em meio a isso. Nós podemos trabalhar e explorar ritmos e velocidades, às vezes mais rápido, indo direto, expressando informação com velocidade, ou às vezes com mais calma, mais pontual naquilo que nós falamos. A gente pode ir aplicando ritmos que expressam velocidade, que expressam ali uma vontade de trazer tudo para fora, e outras vezes ir com mais calma. O ideal é que a gente não seja monótono, que a gente não esteja o tempo todo falando só com medido, com toda paciência, com toda cautela, mas também que a gente não seja o tempo todo acelerado, falando, expressando muita informação, muita coisa em uma velocidade absurda, porque nós temos pouco tempo para expressar tanta coisa para se falar, e eu quero falar logo para mim sair daqui, porque, meu Deus do céu, eu não queria estar aqui falando. É isso que a gente vai passar no final das contas, com uma velocidade o tempo todo acelerada. Mas a gente também o tempo todo tá ali lento, devagar. Bem, a chance da gente fazer a pessoa que nos escuta se distrair é tremenda. Então a gente precisa buscar alternar o tempo todo entre uma velocidade mais rápida, entre uma velocidade mais lenta. Olha, novamente, lá naquele textinho que você está lendo, treina isso também. Você já leu uma, duas vezes o texto, você já pegou, captou toda a mensagem que está ali. Treina agora velocidade. Dá ênfase de velocidade rápida em alguns momentos, em outros a ênfase da velocidade mais calma, mais comedida. E ao mesmo tempo que você trabalha questões de velocidade, trabalha a ênfase, vai aplicando. Tá vendo que bacana? Tudo aquilo que a gente começou a trabalhar lá desde o primeiro ponto, a gente vai fazendo uma construção e a gente pode ir aplicando junto com os outros. Veja, a gente falou sobre a vocalização até aqui, a gente falou sobre a entonação e a ênfase, e agora a gente está falando sobre o ritmo, a velocidade que nós vamos expressando aqui na mensagem que nós estamos transmitindo. E o que eu posso te dizer nesse momento? Que uma coisa não pode ser separada da outra. Apesar que nós vamos trabalhando separados para criar essa técnica em nós, a gente deve ir buscando aplicar junto, ali com o passar do tempo, uma e outra, uma e outra, uma e outra. E dessa maneira ir desenvolvendo essa habilidade em nós. Um ponto essencial de se entender sobre a questão de ritmo e velocidade é que a gente deve buscar adaptar ao público que nós estamos trabalhando naquele momento. Em um outro vídeo eu falei um pouco sobre isso, sobre a necessidade de nós conhecermos o público que nós estamos direcionando a nossa mensagem, ou a pessoa com quem nós vamos conversar, para buscar entender como adaptar a nossa mensagem. Talvez seja bacana você voltar nesse vídeo, mas perceba uma coisa: a maneira como nós vamos variando entre uma velocidade e uma calma, entre uma velocidade acelerada, muita informação, expressando rápido, ou quando a gente fala com calma, com serenidade, a gente deve buscar adaptar isso também ao nosso público. Se é um público mais jovem, que gosta mais de acelerar, a gente pode buscar mais momentos de celeridade. Em alguns momentos muito pontual, a gente calma. Naquele momento de dar ênfase, talvez seja a hora. É interessante isso, né? Porque o público gosta mais acelerado. Talvez o momento da gente dar ênfase é quando a gente quer ali falar um pouquinho mais calmo. Só que em outros momentos falar acelerado é essencial para que ele entenda, para que seja assertivo. Então a gente precisa entender para que público nós expressamos a nossa mensagem, a quem nós estamos falando, para que seja assertivo lá naquela pessoa a mensagem que nós expressamos. Agora tem uma coisa tremenda também, que a gente pode ir trazendo para o nosso discurso, para o nosso de conversa, para a nossa persuasão, que são as pausas estratégicas. Um momento de falar e dar uma pausa para que a pessoa possa absorver aquilo que nós falamos. E tem mais uma coisa: a pausa muitas vezes
ela é essencial porque tem momentos em que nós estamos aqui falando e a gente está aqui tentando carregar a informação que está vindo e não vem, e a gente gosta de fazer alguns vícios de linguagem, como é, a pausa é muito melhor de se usar nesse momento. A gente precisa começar a treinar a usar. Em vez de usar isso, faz uma pequena pausa e traz a mensagem que você quer trazer. Carrega a informação com clareza e traga. A gente precisa começar a treinar essa questão de não usar o e sim começar a usar a pausa. Como a gente pode fazer isso? Olha, a gente pode ir aplicando, tentando carregar aqui. Coloca o celular para gravar e coloca no modo selfie, você se olhando, falando. E começa a tentar improvisar um discurso, explicar uma coisa que você entenda. E toda vez que for vir o você começa a controlar. Vai contando e vai fazendo o seguinte: grava um vídeo de 3 minutos. E aí, quando terminar, conta quantas vezes você não conseguiu deixar de falar e vai contando quantas vezes você conseguiu fazer uma pausa para você poder voltar a falar no lugar do do e vai pegando do primeiro vídeo, o segundo, o terceiro e contando assim quanto você está melhorando. Olha, quando você vai vendo como você está falando, como você está expressando, no momento em que você voltar para gravar o segundo vídeo, você vai ver uma melhora absurda. Talvez você já consiga reduzir 50%. Aí no outro você já reduz mais um tanto, até que você consegue ir vencendo esses vícios de expressão, como né, como o tá, e a gente vai superando esses pontos com as pausas. Um certo orador disse uma vez que poucas palavras são tão expressivas quanto uma pausa no momento certo. Veja que legal. Uma pausa no momento certo faz a pessoa pensar aquilo que você acabou de expressar. Dá mais sucesso, dá mais ênfase à sua mensagem. E olha, o ritmo e as pausas, quando usado de maneira certa, ele aumenta em 30% a atenção daqueles que te escutam e, ao mesmo tempo, a retenção da mensagem que você passou para elas. Que tremendo, né? Eu tenho certeza que você vai querer aplicar tudo aquilo que a gente trabalhou nesse vídeo, porque aqui a gente carregou técnicas, aqui a gente carregou coisas tremendas que vão te deixar muito mais persuasivo e vão te ajudar a ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai obter sucesso naquilo que empreende. Então, que você possa recapitular aquilo que a gente trabalhou aqui. A gente falou sobre a importância de uma boa entonação e de uma boa vocalização, de usar corretamente a nossa voz na nossa comunicação, seja ela em uma entrevista, seja ela em uma conversa, num diálogo, seja ela em um discurso que nós precisamos fazer. E nós trabalhamos 3 pontos. O primeiro, a vocalização e a necessidade de respiração correta para uma boa vocalização. A gente trabalhou também a entonação e a ênfase. E por fim, a gente falou sobre a variação de ritmos e as pausas no momento certo. Você se lembra disso? Para uma boa vocalização, é necessário, em primeiro lugar, que nós trabalhemos uma boa respiração e melhoremos nossa dicção com exercícios para melhorar a nossa pronúncia e a pronúncia das palavras que nós usamos. Depois a gente falou sobre a entonação descendente e ascendente. A entonação que vai do tom alto para o tom baixo. E daqui vai para o tom baixo para o tom alto. Quando a gente sobe, quando a gente desce o volume da nossa voz. E a ênfase nas palavras essenciais da nossa informação. A gente falou, por fim, sobre o ritmo da mensagem que nós transmitimos, que ela pode ser mais rápida, trazendo informações e a gente expressar rapidamente ou com calma, com suavidade. E a necessidade de nós alterarmos esses ritmos, de explorar um e outro, bem como a gente faz com a entonação. E, ao mesmo tempo, como é essencial, pausas no momento certo da nossa mensagem. E eu tenho certeza que esse vídeo está te ajudando a crescer. Se você chegou até aqui nesse final, quanta coisa bacana você está carregando. Não pule para o próximo vídeo. Pare um pouco, escreva, crie um roteiro para você começar a colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui. Não deixa que se perca tanta informação, mas que você possa também, ao mesmo tempo, compartilhar,
Tenho certeza que você quer compartilhar com alguém esse vídeo. Você pensa em alguém nesse momento que poderia escutar esse vídeo. Quem é? Compartilha aí com ela, manda para ela. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de seguir a nossa página para continuar recebendo esse conteúdo de valor que vai te fazer ser uma pessoa de sucesso. Até o próximo vídeo.